Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu quero convidar os irmãos nesse momento a abrirem as vossas Bíblias juntamente comigo no livro de 1 a Pedro, Epístola de 1 a Pedro, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos abrem, eu quero estar fazendo uma oração. Senhor Deus, nós damos graças, ó Pai, pela Tua bondade e misericórdia, pelo Teu cuidado, ó Pai, sobre a nossa vida. Pedimos, ó Deus querido e eterno, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor continue cuidando do Teu povo e nos capacitando a viver em conformidade com a Tua vontade. Ó Deus bendito, que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor, ó Deus, através da ação graciosa do Teu Espírito Santo, me capacite, ó Pai, a transmitir a Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, fale poderosamente conosco, nos capacitando também a ouvir e compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor está trazendo ao nosso coração. Ó Deus, nos abençoe e nos dê graça nesse momento tão importante, em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo 5. Ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Num tempo de extrema perseguição, sofrimento e dor, o apóstolo Pedro, ele inicia sua carta com uma saudação, mostrando para aqueles irmãos a ação graciosa sobre aqueles que se encontravam perdidos, e ele mostra que mesmo na tribulação, Deus concedia a eles a paz necessária para eles suportarem aquele sofrimento. E nesse momento, depois dessa saudação, ele segue para uma adoração, e ele não começa com o homem e suas necessidades humanas, mas com Deus prestando-lhe adoração. Pedro, ele aponta para o futuro, mostrando para aqueles irmãos onde a fé deve estar firmada. E é por isso que nós vamos usar como tema da nossa mensagem a seguinte frase: a nossa esperança deve estar no porvir. Para iniciar o nosso texto, irmãos, nós vamos estar aqui, eu vou estar lendo agora uma ilustração para compreendermos melhor um pouco mais da situação que aqueles irmãos estavam enfrentando. Conta-se a história de um homem chamado John Lambert. Ele foi um grande estudioso e tradutor dos manuscritos gregos e hebraicos para o inglês. E ao defender a sua posição sobre Cristo contra a idolatria da Igreja Católica Romana, ele foi condenado pelo rei. Quando as tochas foram acesas, o rei perguntou: você quer viver ou morrer? Que me diz? Você ainda pode escolher livremente. Lambert, ele responde da seguinte forma: eu entrego e me submeto totalmente à vontade da vossa majestade. E o rei então diz a ele: entregue-se nas mãos de Deus e não nas minhas. Mas Lambert, ele responde outra vez ao rei e diz: a minha alma entrego nas mãos de Deus, mas o meu corpo entrego nas suas ordens. Disse o rei: se você se submete então ao meu julgamento, então deverá morrer, pois não serei patrono de hereges. Conta-se que ninguém foi tratado de forma mais cruel e mesquinha do que esse abençoado mártir. Depois de suas pernas queimarem, até restarem apenas cotocos, os inimigos o espetaram e o suspenderam na ponta de suas lanças. E ele, a essa altura, erguendo o que lhe restava das mãos, com as pontas dos seus dedos em chamas, gritou ao povo: ninguém senão Cristo. Ninguém senão Cristo.
e assim, retirando o apoio, caiu no fogo e morreu. O que essa ilustração tem a ver com o texto que nós iremos tratar nessa manhã? É que, da mesma forma como aqueles irmãos da igreja da Ásia Menor tinham a opção de negarem a Cristo para terem a vida deles tranquilas no mundo, John Lambert também teve essa possibilidade de negar a Cristo e viver tranquilamente a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Mas tanto John Lambert como aqueles irmãos da igreja da Ásia Menor preferiram servir a Cristo e confiar nas coisas que estavam por vir do que negar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, iniciando aqui os versículos, ele vai apresentar para aqueles irmãos qual era a fonte da salvação. E Pedro, ele aponta para a fonte da salvação, que é Deus, e vai louvá-lo, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante ao sofrimento, ele aponta para o poder de Deus na salvação. Ao reconhecer o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o cristão ele é fortalecido para enfrentar as leves e momentâneas tribulações, como diz o apóstolo Paulo. Pedro sabia qual era a real situação daqueles irmãos e aponta para a verdadeira esperança ao qual aqueles irmãos deveriam se apegar. Pedro sabia que se eles não estavam, eles já iriam estar sofrendo as dificuldades de servirem a Cristo, pois Pedro se encontrava em um contexto de perseguição, se encontrava ali passando por dificuldades por causa da perseguição que havia contra a igreja cristã naquela época, e ele envia essa carta a fim de consolar e encorajar aqueles irmãos que se encontravam ali agora foragidos na região, nas igrejas da região da Ásia Menor. O que nós vemos aqui é que antes de apresentar as dores, lutas e lágrimas, Pedro ele levanta os olhos ao céu e exalta aquele que nos amou, nos escolheu e providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Nessa adoração, Pedro aponta para duas verdades preciosas, que pela misericórdia de Deus traz conforto e esperança para aqueles que se encontram atribulados. Em primeiro lugar, Pedro traz à mente daqueles irmãos a lembrança da regeneração. O cristão é alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo. Nesse ato de regeneração, Deus muda a disposição do coração e da mente daquele que se encontra perdido, colocando sobre eles a ação graciosa de Deus, que garante a eles a salvação. E Pedro traz isso para aqueles irmãos, mostrando para eles que eles não deveriam temer ao sofrimento, ou às dores, ou às angústias daquela época, porque o próprio Deus já havia trabalhado no coração dele, mudando a mente e a inclinação do coração, mostrando para eles quem era realmente o Senhor. Em segundo lugar, Pedro os lembra da viva esperança. Paulo, quando ele descreve sobre o paganismo, ele descreve o paganismo como algo sem esperança nenhuma. Os pagãos são pessoas que marcham para o futuro desconhecido. Eles não sabem o que espera eles no amanhã. Mas o cristianismo, em contraposição ao paganismo, é a religião da esperança. O cristão marcha para uma glória eterna. Ele é levado para uma qualidade de vida maior do que a que ele tem nesse mundo, e era nessa esperança que aqueles irmãos deveriam se agarrar. Para que eles pudessem enfrentar as dificuldades, eles deveriam ter a sua mente bem esclarecida sobre as verdades de quem era o Senhor que os havia resgatado. Diante dessas duas verdades, irmãos, o cristão é fortalecido para enfrentar as adversidades. Hoje nós não sabemos para qual é o caminho que o povo tem seguido. Muitos querem somente as bênçãos que vêm da parte do Senhor, muitos querem somente desfrutar dos benefícios que vêm de Deus, mas não querem desfrutar do que realmente a palavra de Deus ensina.
e acabam se perdendo em meio a tantas promessas vãs que não levarão a eles a lugares nenhum, e acabam esquecendo de que maior do que as promessas humanas e os desejos humanos é a graça de Deus que está sobre a vida deles. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, os cristãos caminham para uma esperança que é viva e verdadeira. O cristianismo, irmãos, ele não faz parte de uma religião vaga e incerta. Quando nós recebemos a Cristo, quando Cristo age em nosso coração, nos dando uma nova disposição de mente e coração, nós mais já não vagamos incertos por esse mundo como os pagãos, mas nós andamos, irmãos, na certeza de que o futuro que tem preparado para nós é melhor do que a vida que nós estamos tendo neste exato momento. Um comentarista bíblico, ele chega a dizer que sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível e nossa esperança não faria nenhum sentido. Quando alguém está sempre prometendo e não cumpre, ele acaba perdendo o crédito, e nós perdemos a esperança e deixamos de acreditar nessa pessoa. Mas diferente dessa pessoa mentirosa, Deus, ele é verdadeiro, e por meio de Cristo, ele garante o cumprimento de suas promessas sobre a nossa vida. E é por isso que nós devemos nos agarrar no conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, Deus é a fonte da nossa salvação. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos juntamente com Ele. Os eleitos de Deus são remidos pelo sangue, santificados pelo Espírito e regenerados para uma viva esperança. E diante do sofrimento, você deve esperar nas promessas de Deus, que traz consolo e salvação para a nossa vida. E é exatamente sobre isso que Pedro vai continuar trabalhando no versículo posterior, que é o versículo 4, aonde ele diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. O que Pedro vai demonstrar através dessas palavras é que aqueles cristãos que se encontravam perdidos, eles deveriam ter a certeza da salvação. Pedro aponta para uma herança gloriosa que estava diante daqueles irmãos. A herança é algo que alguém recebe sem esperar. Geralmente chega com uma notícia ruim, que é a morte. E para nós, irmãos, recebermos a herança de Cristo, a salvação, Cristo teve que morrer para nos dar essa segurança. E Pedro qualifica essa herança como algo valioso e duradouro, mostrando para aqueles irmãos que quando eles se encontram em Cristo, eles não precisam temer as adversidades. Ele usa 3 adjetivos para qualificar essa herança, e ele diz que essa herança é uma herança incorruptível, e a palavra grega usada para traduzir incorruptível significa algo que não perece, que não apodrece, que não se deteriora. É uma herança imaculada, e a palavra grega usada para traduzir a expressão sem mácula significa algo absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira ou de contaminação que possa levar a uma posterior degeneração. É uma herança imarcessível, e a palavra aqui significa inalterável. Traz a ideia de algo que permanece perpétuo, que nunca se deteriora quanto ao seu valor, graça e beleza. E o que nós temos mais próximos de nós para nos ilustrar, irmãos, essa herança que foi preparada por Cristo para trazer conforto ao nosso coração, é o diamante trabalhado, que não pode ser riscado, que não se encarde, que não se deteriora e que tem um valor altíssimo.
Assim como esse diamante valoroso é a herança que tem preparada para cada um de nós, e é nessa herança que nós devemos nos agarrar, e é nessa esperança que nós devemos estar com a nossa fé firmada. Porque quando nós acreditamos nas promessas de Deus e confiamos naquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós temos o nosso coração alimentado, e a nossa mente esclarecida sobre o dia de hoje, sobre o futuro, e compreendemos que o futuro, ele vai passar, mas que a certeza da nossa salvação, ela vai permanecer eternamente, assim como esse diamante que não pode ser riscado, que não pode ser encardido e que é valioso. Cristo, através da sua morte e ressurreição, preparou para nós algo que é valioso e que nós devemos nos agarrar. A salvação preparada para cada um de nós, irmãos, é de duração eterna. Pedro mostra para aqueles que sofrem que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O salmista, ele chega a dizer, no Salmo de número 30, versículo 5, que o favor de Deus, ele dura a vida inteira, e que ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Com certeza, irmãos, a salvação de Cristo, a esperança nas coisas que estão por vir, ela traz alegria ao nosso coração, mesmo em meio às tribulações. Essas verdades, elas devem ser pregadas e elas devem ser compartilhadas entre os santos, entre a igreja de Cristo. Nós, como cristãos, devemos nos agarrar na palavra de Deus e devemos nos alimentar nessas palavras, porque somente elas, irmãos, vão nos capacitar a enfrentar as adversidades desse mundo, e somente elas vão tirar a nossa visão desse mundo e vai nos levar a olhar para algo que é muito maior que está diante de nós. Nós vemos pessoas fracas, porque essas pessoas ainda estão apegadas a esse mundo caído. É claro que a vida é algo valioso, porque Deus nos deu a vida, mas a partir do momento que ela perde o propósito de Deus nesse mundo, ela deixa de ter valor. O apóstolo Paulo mesmo disse que melhor era estar com o Senhor, mas ele não iria porque ele ainda tinha uma obra para realizar. Mas a partir do momento que essa obra é terminada, esse propósito é terminado sobre nós, algo maior nos espera, e é sobre essa herança graciosa que nós devemos nos apegar. E quando nós nos alimentamos da palavra, nós tiramos os nossos olhos desse mundo e nós nos agarramos naquilo que está por vir. Nós entendemos, como Pedro disse nos versículos anteriores, que nós somos apenas peregrinos e forasteiros em terra estranha, e que nós vamos viver eternamente juntamente com o Senhor nos céus. E essa esperança da salvação, essa certeza da salvação, é algo seguro. Pedro vai nos mostrar no versículo 5 que nós podemos ter a segurança da salvação. Ele diz que por essa infinita misericórdia de Deus, Ele nos dá essa herança, e nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E aí vem as indagações: mas como eu posso ter a certeza da minha salvação? Ou qual é o alicerce da nossa salvação? A verdade é, irmãos, que a segurança da nossa salvação, ela é garantida em Deus, e ela está firmada na palavra de Deus, e é essa palavra que nós devemos ter guardada no nosso coração. E a palavra guardados aqui, usada pelo apóstolo Pedro, guardados pelo poder de Deus, no grego ela tem uma conotação militar, um significado militar, e significa conservar abaixo da guarda de, ou guardado como sentinela. E isso é bem profundo, irmãos, porque isso nos mostra que a nossa vida está guardada por Deus. Deus é quem atua como sentinela todos os dias ao nosso favor. A segurança da nossa salvação não está nas nossas mãos ou nas nossas capacidades, mas sim em Deus.
É Deus quem está nos guardando do mal, é Deus quem está nos privando das dificuldades, é Deus quem está nos conduzindo à mansão celestial, e é em Deus que nós devemos entregar toda a nossa confiança. Às vezes nós nos preocupamos muito porque nós não entendemos a grandiosidade da palavra e do poder de Deus. Quando nós colocamos a confiança nas nossas mãos, quando nós acreditamos que nós iremos nos levar à salvação, nós perecemos em meio à caminhada, porque nós encontramos a fraqueza no meio de nós. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus é quem é o sentinela que guarda a nossa salvação, isso produz alegria, e não há sofrimento, irmãos, não há dor, não há cansaço, não há tristeza que possa nos impedir de alegrar na presença de Deus. Deus é quem nos salva e garante a nossa salvação. Paulo vai dizer isso no livro de Romanos, no capítulo de número 8, do versículo 35 ao versículo 39, e ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nós vemos aqui através das palavras do apóstolo Paulo é que uma vez salvo, nós somos salvos para sempre, e nessa certeza nós podemos descansar, e nessa certeza nós conseguimos enfrentar os sofrimentos do dia a dia. A segurança da nossa salvação é apropriada pela fé, diz o apóstolo Pedro. A fé, ela não é a causa da nossa salvação, mas é o instrumento usado para recebê-la. A salvação é pela graça, mediante a fé, Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas a consumação da salvação se dará na segunda vinda de Cristo. A nossa salvação foi preparada por Cristo por meio de sua obra expiatória, através da morte de Jesus Cristo na cruz, através do perdão dos nossos pecados, nós recebemos essa salvação, e nós vamos recebê-la. Nós já temos essa salvação, nós já vivemos essa salvação, nós vamos recebê-la futuramente na segunda vinda de Cristo. E o verbo aqui usado pelo apóstolo Pedro, no finalzinho do versículo 5, em que ele diz que a nossa salvação está preparada para revelar-se no último tempo. O verbo usado aqui para traduzir a palavra revelar significa tirar o véu ou a cobertura, significa que Jesus, ele tirará o tampão dos nossos olhos, para vermos a salvação de forma plena, perfeita e gratuita. Hoje nós vemos apenas como por um espelho, nós não vemos nitidamente aquilo que está diante de nós, mas chegará um dia, irmãos, que nós veremos a salvação de forma plena e perfeita, e nesse dia, todos nós cristãos nos alegraremos diante do Senhor. Assim como um cego de nascença, ou como alguém que ao longo da sua vida perdeu a visão, mas que depois de um processo cirúrgico voltou a enxergar, e se alegra com a possibilidade de enxergar. Eu não sei se os irmãos já viram algum vídeo relacionado a isso, mas é algo sensacional, irmãos, é algo que mexe conosco, quando nós vemos a alegria daquelas irmãos em poder enxergar o que está diante deles. Da mesma forma, nós vamos nos alegrar, ou talvez muito mais do que eles, em poder enxergar de forma plena e perfeita a salvação de Cristo sendo consumada diante dos nossos olhos. É verdade que o contexto vivido pelos irmãos da Ásia Menor
não é o mesmo que nós estamos vivendo hoje. Aqueles irmãos estavam vivendo ali uma perseguição causada pelo Império Romano, e nós estamos vivendo um contexto onde a pandemia tem nos afrontado através da morte, tem trago dor e sofrimento ao nosso meio. Mas da mesma forma, irmãos, que essas palavras falaram aos irmãos naquela época, essas palavras falam ao nosso coração hoje. E essas palavras nos encorajam a enfrentar o sofrimento, a enfrentar as adversidades, a descansar no Senhor, a tirar os nossos olhos desse mundo de pecado e a colocarmos os nossos olhos naquilo que está diante de nós e que é muito maior do que o que nós podemos enxergar, que é a salvação de Jesus Cristo para nós. Pedro, ele nos garante que o mesmo Deus que atuou na salvação daqueles irmãos está atuando hoje em nosso meio. Diante do sofrimento causado por esse mundo, nossa esperança tem que estar em Deus. A nossa esperança tem que estar no porvir. Enquanto, irmãos, nós estivermos amando esse mundo, nós não amaremos a Deus e não confiaremos nas suas promessas. Mas a partir do momento que nós começarmos a amar a Deus da forma que Ele deve ser amado e glorificado, então nós começaremos a enxergar as promessas de Deus de uma forma mais clara e vívida diante de nós. Eu sei que é difícil. O pecado causou essa dificuldade em nós. O pecado nos leva a amar às vezes esse mundo. O pecado nos leva a amar o pecado desse mundo. Mas existe uma ação que é muito maior, que agora está sendo operada dentro de nós, que é a santificação, pela graça do Espírito Santo sobre nós. E o apóstolo Paulo vai falar bem sobre isso, dizendo que há uma guerra entre o velho e o novo homem, mas nós devemos alimentar o novo homem dia após dia, na certeza de que Deus já preparou todas as coisas para nós, e nessa certeza, irmãos, nós devemos caminhar. Nós não podemos nos preocupar achando que nós temos a condição de guardar a nossa vida, ou temos a condição de mudar o rumo desse mundo. Mas nós devemos nos alegrar, porque aquele que tem condição de mudar a nossa vida, de guardar a nossa vida e de mudar a condição daquele mundo, desse mundo, é o Deus que nos chamou para viver na sua presença. Que nós tenhamos fé e que nós possamos viver as promessas de Cristo, e que nós podemos descansar, irmãos, nas coisas que estão diante de nós, sabendo que maior é o que está no Senhor, maior é Deus, maior é aquilo que Ele preparou para nós, do que esse mundo. Que Deus nos ajude e nos capacite, em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina sobre a necessidade de vivermos com a nossa vida voltada para as promessas que foram feitas pelo Senhor sobre nós. Mas o pecado, ó Pai, nos corrompe. O pecado nos impede de enxergar a Tua grandeza. E o pecado, por muitas vezes, nos consome, nos fazendo sofrer, acreditando que nós somos capazes de realizar alguma coisa. Que o Senhor, ó Deus, nos perdoe, e que o Senhor, ó Pai, nos capacite a dia após dia olhar para a Tua palavra, e na certeza das Suas palavras, descansarmos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos nos agarrar nessa esperança, e que nós possamos acreditar dia após dia, que o Senhor, ó Deus, já concluiu com todas as coisas, nos garantindo, ó Pai, a salvação em Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por esse momento, em nome de Jesus, amém.